Capítulo 4. Os Vs do Big Data. A nossa agenda será a seguinte: os Vs do Big Data, exemplos dos Vs em Big Data, a veracidade dos dados e o impacto humano de Big Data. Os Vs do Big Data. Para uma aplicação ser considerada de Big Data, é preciso que esteja de acordo com algumas características chamadas de os Vs do Big Data. Os 5 Vs mais famosos são volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. O primeiro V chama-se volume. A quantidade de dados não parece ser problema. Está se tornando comum falar em volumes de dados envolvendo terabytes, petabytes e, mais recentemente, exabytes. Estima-se que o volume total de dados que circulam na internet seja de 250 exabytes. O segundo V, velocidade. Velocidade na criação dos dados, na transferência, armazenamento e análise. Estamos falando em processamento em tempo real. Aquilo que acontece imediatamente pode ser visualizado. Você envia um e-mail e o destinatário recebe imediatamente. Monitora um paciente e visualiza gráficos cardiológicos. Consulta a análise do tempo e obtém previsões imediatas. O terceiro V chama-se variedade. Variedade de dados de diversos tipos, formatos e natureza podem ser agrupados para análise. Dados são complexos e heterogêneos, originados de diversas fontes em diferentes formatos. Dados de satélite, por exemplo, são diferentes dos que você gera no Twitter, Facebook ou mesmo no Word, quando escreve um texto. O quarto V chama-se veracidade. Equivale à qualidade, autenticidade e validade do dado. Interessa a todos garantir que os dados analisados sejam confiáveis e atuais. O quinto V chama-se valor. Equivale ao resultado final. Quais perguntas foram respondidas? O resultado foi bom para a empresa? Qual foi de fato o valor acrescentado ao negócio? Exemplos dos Vs em Big Data. Milhões de pessoas utilizam a Amazon, o maior varejo online do mundo, comprando uma variedade de produtos e produzindo grandes volumes de transações em um período pequeno de tempo. Minerar todos esses dados é de fato uma das maiores aplicações de Big Data do mundo. Mesmo assim, o conhecimento adquirido sobre um cliente não é totalmente completo, e o sistema de recomendação tem que confiar nessas informações e no comportamento online do cliente para fazer as novas ofertas de produtos. Nesse caso, nós vemos um exemplo envolvendo volume, variedade, velocidade e valor. Algumas curiosidades. Na última Black Friday, a Amazon comercializou 140 milhões de itens em um único dia. A maior parte das grandes cidades, como Londres e Nova York, possuem milhares de câmeras de vigilância espalhadas pela cidade, gerando vídeos que resultam em grandes volumes de dados. A maior parte das empresas americanas tem pelo menos 100 terabytes de dados armazenados sob seu negócio. A veracidade dos dados. É preciso reconhecer a importância da veracidade dos dados, termo cunhado pela IBM que indica confiabilidade. Princípios como qualidade, limpeza, gerenciamento e governança permanecem disciplinas críticas em Big Data. O volume, tipos e formatos diferentes tornam os dados imprecisos e difíceis de confiar. As situações mais comuns para a falta de veracidade são fontes imprecisas, erros de software, viés estatísticos, anormalidades em equipamentos, falta de segurança de acesso, fontes não confiáveis, falsificação, incertezas, falta de atualização, erros humanos, precisões incorretas, entre outras. Algumas curiosidades. 1 em cada 3 líderes de negócio não acredita totalmente nas informações que utiliza para tomar decisões. A pobre qualidade dos dados utilizados em projetos de análise de dados custa hoje 3,1 trilhões de dólares para a economia americana. As organizações precisam analisar dados estruturados e não estruturados, muitos deles incertos e imprecisos. O nível de incerteza e imprecisão varia caso a caso, mas é preciso aplicar boas metodologias, evitando análises imprecisas que podem ter um preço empresarial muito alto. O impacto humano de Big Data. Big Data pode ter mais impacto na humanidade do que a própria internet, ajudando a resolver desafios como doença, fome e poluição. Algumas áreas de impacto são 1. Longevidade e saúde. Através do monitoramento do corpo, utilizando wearables, acompanhamento online da saúde de idosos, mapeamento, previsões e alertas de doença, aprendizado de máquina para diagnosticar câncer e pesquisa genética.
2. Pesquisa espacial, gerando conhecimentos profundos da Terra, de planetas próximos e distantes, a partir de geradores de grandes volumes de dados, como sondas espaciais, satélites, telescópios espaciais, robôs pesquisadores e etc. Algumas curiosidades. O livro e DVD The Human Face of Big Data procura mostrar para a sociedade o lado humano e a importância desta tecnologia, que pode impactar a humanidade 1000 vezes mais do que a internet. Prolongar a vida é a nova paixão dos milionários do Vale do Silício, investindo em startups que utilizam tecnologias genômicas e Big Data para prolongar a vida e encontrar o rejuvenescimento. Finalizamos então aqui o capítulo 4. Vamos em frente.